Papo de Dentista de hoje vai ser apresentado por mim, Luciana Martins. Eu, Eduarda Martins. E hoje nós vamos conversar sobre alinhadores ortodônticos. A tecnologia redefinindo o pensar e fazer ortodontia. Com ele, que é graduado pela UFPA, especialista em ortodontia pela ABO, mestre em clínica integrada pela UFPA, especialista em periodontia pela ABO, Invisa Doctor, doutorando em clínica integrada pela UFPA e CEO da Clínica Equilibrar. Boa tarde, doutor Rodolfo. É um prazer termos o senhor aqui com a gente para essa entrevista. Obrigado pelo convite, primeiramente. É um prazer estar aqui também e poder conversar um pouquinho sobre a ortodontia, a forma com que a gente faz, a forma como a gente vai começar a trabalhar a partir de agora. Não gostar de trabalhar não, isso é uma coisa que existe há muito tempo já, mas ver uma nova forma de pensar que agora está muito em ênfase e é um caminho sem volta, que são os alinhadores ortodônticos. Sim. Para começar, a gente gostaria assim, de conhecer, né? De conhecer como funciona o tratamento ortodôntico com os alinhadores, com essa nova tecnologia. O alinhador ortodôntico nada mais é do que mais uma ferramenta. Assim como antigamente todos os brackets convencionais eles eram bandados no dente, ou seja, não existia um sistema adesivo. A gente tinha que fazer a bandagem, que é através de uma cinta metálica, fazer uma cimentação ao dente e tudo mais. Hoje em dia, os alinhadores ortodônticos eles fazem também o papel do bracket, tá? Tentando produzir uma melhor oclusão para o paciente de forma estética e saudável. É uma ferramenta para movimentar os dentes como os brackets são. A gente queria saber quais são as dificuldades que tem os alinhadores. Quais são as dificuldades que o senhor encontrou trabalhando com os alinhadores ortodônticos? A principal dificuldade que nós temos é a falta de controle. Porque o alinhador ortodôntico ele não traz para a gente o mesmo controle tridimensional de movimentação que um bracket traz, que o bracket fio traz para a gente. Então, a nossa previsão de movimentação ortodôntica, para onde a gente vai levar o dente e tal, não é igual ao qual a gente consegue fazer nos brackets. Diferente de quando a gente trouxe o bracket estético em relação ao metálico, a gente tem uma pequena limitação em relação à força, torques, mas você consegue ter controle. Com o alinhador nem tanto. Tá? E um outro detalhe muito importante é que os alinhadores de empresas, ou seja, aquele que a gente contrata uma empresa especificamente para fornecer o tratamento para a gente, eles entregam um tratamento já totalmente pronto. Então, se tem algum problema durante o tratamento... Precisar fazer algum ajuste? Você não tem como, tem que mandar refazer todo o set de alinhadores. Sim. E também depende muito do paciente usar, né, os alinhadores corretamente, essa parte da... Colaboração. Isso, colaboração do paciente. Sim, sai um pouco da nossa mão e fica dividido na nossa mão, do ortodontista, e na mão do paciente também. Assim, a gente sabe que o tratamento ortodôntico, no meio dele, muitas pessoas têm receio, né, de usar, de fazer uso do tratamento, por vergonha ou por preconceito mesmo. A gente queria saber o que o senhor tem a dizer assim, sobre isso, como é a sua experiência clínica mesmo sobre isso. Imagine que você trabalha estritamente com imagem. Você é um repórter, uma atriz, um modelo, e agora está precisando fazer um tratamento ortodôntico. Imagine colocar brackets, por mais que sejam estéticos, nos seus dentes. O quanto isso não iria atrapalhar no seu dia a dia. Então, assim, apesar da falta de controle, das dificuldades que o alinhador traz, ele acaba sendo uma ferramenta muito mais estética. Outro detalhe muito importante, ele não machuca a boca praticamente do paciente. Os brackets machucam. Eles machucam a boca, a mucosa e tudo mais. Então, assim, escovar os dentes. Quem usa o aparelho sabe dizer como é chato escovar o dente para o fio dental com o aparelho convencional. Lu, né? Não é chato manter uma boa higiene? Demora, é difícil. Com o alinhador não, você tirou o alinhador, escova normal os dentes como se nunca tivesse usado o aparelho. Então, assim, a condição periodontal fica muito mais favorável, a estética também. Aí a gente tem que usar alguns recursos para deixar a movimentação mais previsível, assim como no aparelho convencional.
O senhor falou sobre a facilidade de higienização, né? Assim, tem alguma mudança, ocorre alguma mudança, já relataram para o senhor alguma mudança na hora de remover o alinhador durante a escovação? Não, a remoção dele é super simples. A gente já usava placa de acetato, antes desse boom de alinhadores, a gente já usava placa de acetato, ao invés de como contenção. Por exemplo, a gente usa qual é a diferença de uma contenção convencional, tá, em placa de acetato do alinhador? É que o do alinhador, você vem com várias placas, elas vão mudando. A placa de acetato como contenção, não. Ela é estável, ela fica parada. Então, a pessoa tira, higieniza a placa, faz a escovação adequada e recoloca depois, normalmente, o alinhador e retoma o tratamento. Doutor, além dos alinhadores ele ser discreto, quais outros benefícios que o senhor pode nos dizer para as pessoas usarem esse alinhador, para escolher essa tecnologia? É a questão realmente da vergonha, a pessoa tem vergonha do aparelho, a praticidade de ir menos vezes ao dentista, porque a gente consegue, dependendo do tipo de caso, entregar tratamento para mais de um mês. Eu, pessoalmente, prefiro que o paciente volte comigo todo mês para saber se está andando direitinho. Né? Exato, o encaixe e tudo mais. Se está tendo perda de tracking. O que é tracking? Tracking é o encaixe do aparelho. Sim. Então, imagina que o seu dente deveria ter movimentado X%. Mais rápido do que o esperado. Não, X%. Imagina que ele tinha que andar um X. E ao invés dele X, ele foi um pouquinho menos do que isso. Mas o alinhador, a placa entende, o algoritmo que projetou a placa entende que ele andou, que ele movimentou. Para de encaixar. Porque não está em conformidade o modelo com o aparelho. Com o dente, desculpa. Entendeu? Voltando assim mais para o custo, né, benefício e tudo mais. Ele tem se tornado algo, um tratamento acessível para o paciente? Não. Ele continua sendo bem caro, tá? Então, assim, enquanto, digamos assim, por exemplo, digamos que um tratamento ortodôntico custasse, para o paciente, custasse R$6.000, por exemplo. Com o alinhador você coloca 2 vezes ou 3 vezes isso, entendeu? Mas é aquele negócio. Imagina que você tem um carro popular, mas você tem um carro de luxo. Os dois vão te levar no mesmo lugar. Os dois têm as 4 rodas, vão levar ao mesmo lugar, ok? Só que um custa muito mais que o outro. Um é muito mais bonito que o outro. O problema do alinhador é que ele te leva para o mesmo lugar, mas fazendo muito mais esforço para a gente, para o ortodontista, no caso. Doutor, em comparação com os aparelhos fixos, quais são as vantagens dos alinhadores? Basicamente a estética. Basicamente, a vantagem do alinhador é a estética e a facilidade de higienização. Tirando isso, não vejo vantagem. Eu gosto do tratamento ortodôntico na mão da gente, na nossa mão do ortodontista. Se a gente perde um pouco esse controle, fica muito mais difícil de trabalhar. Entendeu? Mas acaba sendo um problema do ortodontista e não do paciente. Nunca do paciente. Os alinhadores, eles podem ser usados para tratamentos de qualquer tipo de problema ortodôntico? E como essa tecnologia... e como o senhor lida com essa tecnologia, com esses casos complexos? Caso de ortopedia, não anda bem. Para criança, fazer uma expansão, a resposta é muito limitada. Casos de perdas dentárias, é muito pior. Se a gente for olhar as taxas de previsibilidade, você vai ver aqui, cadê? Que assim, por exemplo, em paciente que é classe 1, leve, moderada, empenhamentos, alinhador vai muito bem. Classe 2, você já começa a precisar que o paciente use elástico ou dispositivo de ancoragem esquelética. Paciente que é classe 3, fazer compensação, já não vai muito legal. Aí os casos complexos são aqueles multidisciplinares, né, onde a pessoa vai fazer uma reabilitação para implante e tudo mais. Se as perdas dentárias forem muito antigas, ele já não vai responder muito bem. Aí a gente tem que lançar mão de outros recursos, que são mecânicas híbridas. O que é uma mecânica híbrida? Uma parte vai com o aparelho fixo, uma parte vai com o alinhador.
E aí com isso a gente vai conseguindo evoluir melhor, mas ele sozinho não vai bem. Porque a taxa de previsibilidade para movimento de corpo em área de rebordo atrésico, por exemplo, é muito menor. A melhor taxa de previsibilidade de movimentação do alinhador, ela beira 75%. A melhor. Então, assim, você planeja 100% e vai te entregar 75%. Na melhor das hipóteses. E tem casos que entrega só 30%. Aí você fica precisando fazer vários refinamentos. Entendeu? Doutor, os alinhadores, eles têm alguma limitação? Existe caso que o senhor não indica os alinhadores? Paciente não colaborativo é uma das principais coisas. Se o paciente me fala, não sou disciplinado, eu falo, alinhador não é para você. É rasgar dinheiro e tempo. Porque se ele não... Ele precisa usar o negócio por 18 horas por dia, ou seja, praticamente o dia todo. Não usa, acaba que o negócio não vai funcionar. Né? É que nem aquele paciente que chega todo mês com braços quebrado. Também não funciona. Muitas perdas dentárias. Não funciona também. Porque ele não vai conseguir entregar o resultado que a gente espera. Tá? Em relação aos impactos psicológicos que tem sobre o uso de aparelhos ortodônticos, qual é o impacto que o alinhador ele traz? Assim, em relação ao psicológico. Em relação ao psicológico, as pessoas relatam muito mais conforto. Né? Os pacientes que eu tenho, que eu tive que usar mecânica híbrida, eles relatam o quê? Que se tivesse que usar apenas aparelho fixo, não teria tratado com ortodontia. Quando a pessoa compara o fixo com o alinhador, ela tem a possibilidade de ter os dois na boca em algum momento, fala, não colocaria isso na minha boca nunca. Então, assim, os que estão comigo falam assim, por mais caro que seja, eu prefiro usar o alinhador. É muito melhor. É muito melhor. Nesse sentido, sim. Doutor, nós vimos o quanto é importante os alinhadores e a gente queria saber quais são os tipos de alinhadores que tem, os comparativos entre alinhadores on-office, in-office, né? Pera, deixa eu fazer de novo. Quais são entre os comparativos entre os alinhadores in-office e os comerciais? O que são os alinhadores comerciais? Comercial, a gente vai fazer um escaneamento, nós fazemos um escaneamento do paciente e a gente vai introduzir esse arquivo, que é um arquivo digital STL, dentro de uma plataforma. A gente faz uma prescrição. O que é a prescrição? Eu vou pegar e vou falar para um técnico que, dependendo da empresa, se for nacional ou estrangeira, a gente vai inserir todo lá o que eu quero daquele paciente. Eles têm toda uma tabela de previsibilidade, de taxa de dificuldade de movimentação, movimentos que acontecem com maior ou menor facilidade, enfim, é todo um suporte que existe com isso. E aí, com base no que eu mando, eles me dão uma estimativa de quantidade de alinhadores e a gente manda manufaturar, ou seja, manda fabricar e chega para a gente o tratamento completo, fechado. Completo, doutor, por quanto tempo? Do início ao fim. Aí isso vai depender, o quanto tempo vai depender da gravidade da maloclusão. Então, no caso, pequena recidiva, os diastemas pequenos, alguma giroversão suave, tá? Bom, vai requerer menos placas, menos alinhadores. Casos mais severos vão beirar mais de 40, 50 placas. E eles mesmos já falam assim, chegou na placa número 30, provavelmente tem que reescanear para verificar o andamento do tratamento e provavelmente fazer mais. Então, os tratamentos eles vão se enquadrando de acordo com a quantidade de placas que o paciente precisa. Né? Então, esses são os de empresa. Eles têm um custo bem mais elevado. E geralmente eles são termoplásticos, aquela que parece como a gente faz placa de clareamento, parecido com aquilo. Eles são feitos com material termoplástico. E aí a gente tem a outra vertente que vai ser os in-office. No alinhador in-office, o dentista deve ter, além do know-how de como fazer a movimentação, porque o in-office, o próprio dentista vai fabricar o alinhador. Mas aí precisa você ter algumas coisas a mais. Precisa ter equipamento, que é a impressora 3D, preferencialmente ter também
o scanner intraoral e as resinas para impressão do modelo ou do próprio alinhador, porque o alinhador pode ser de impressão direta, ao invés de fazer em vácuo, o alinhador ele pode ser diretamente impresso na impressora 3D, sem a necessidade de imprimir o modelo previamente. E quando a gente faz, se vocês forem ver no site da Align, por exemplo, um perfil de YouTube, você vai ver que eles imprimem todo o set das arcadas do paciente, a cada pequena etapa da movimentação. E aí, sobre isso, são feitas as placas, com recorte digital e tudo mais. Só que existe a possibilidade de a gente imprimir apenas a placa. Então, nós conseguimos ter um outro tipo de material que entrega um resultado melhor no in-office. Porém, é muito mais caro. Para o dentista é muito mais trabalhoso. Porque precisa de todo o material dentro do consultório, né? Isso, é caro assim, é mais caro assim, para começar. Mas depois que começa, você já tem os equipamentos. Só que desprende muito mais tempo de cadeira do dentista fazendo planejamento e simulando o movimento do dente do paciente passo a passo. Coisa que... Muito mais trabalhoso. Coisa que quando a gente vai fazer com as empresas, é tudo feito num centro de distância. Sim. Assim, existe alguma limitação para fazer o uso tipo, algo que impeça de fazer o uso do aparelho, do alinhador? A limitação é a mesma situação do aparelho convencional. Quem manda um tratamento ortodôntico é o periodonto. Então, se a pessoa não tem periodonto, não tem suporte, a gente não consegue tratar. Então, assim, o resultado é o mesmo. A mecânica de movimentação, a cadeia de inflamação, a remodelação óssea é a mesma. Dói igual. O aparelho ortodôntico vai doer também. Entendeu? E até falar em relação a isso, porque o aparelho convencional, a gente tem aquilo de fazer a manutenção e a pessoa sente muita dor. Aí, em relação aos alinhadores ortodônticos, é a mesma situação, né? Vai sentir igual, porque que nem academia, toda vez que você vai lá e troca o seu pezinho, não vai doer um pouquinho depois? Mesma coisa, é igual. Sim, sim. E a gente gostaria de saber como que funciona o acompanhamento desses pacientes. Dependendo do caso, a gente pode deixar o paciente um pouquinho mais, entre aspas, solto. Então, pequenos diastemas, eu consigo entregar para o paciente 3, 4 pares de placa, ou placas por arcada, no caso, né? Porque tem paciente que trata só um arco, é possível. Mas o acompanhamento, idealmente, deve ser feito mensal, tá? Só que no alinhador, a ativação que no aparelho ortodôntico convencional a gente vai fazer uma vez ao mês, o alinhador a gente faz trocas mais frequentes das placas. Então, cada placa dessas, o preconizado é que ela fique na boca do paciente por 12, 15 dias. Então, eu já coloco no consultório que são 15 dias. São 15 dias que a pessoa tem que usar e aí troca a placa. Então, ao invés de fazer 2 visitas no mês, eu dou 2 placas para o paciente e ele volta comigo depois de um mês. Sim. E sobre esses acompanhamentos, o senhor acha que é possível fazer um acompanhamento remoto, eu diria? Aí que está. Sim, é possível. E isso é legal. Então, existem algumas coisas que têm que ser feitas para o alinhador funcionar melhor, que a gente pode tentar adiantar, que são os desgastes. Dependendo do tipo de tratamento, às vezes precisa ser feito desgaste, que a gente chama de IPR, que são desgastes interproximais. E umas retenções que são colocadas para potencializar a movimentação, chamada de attachments, que são bloquinhos, entre aspas, de resina de vários formatos diferentes, que nos dão mais controle da movimentação ortodôntica. E aí isso também pode ser feito de forma antecipada. Então, no consultório, eu adianto todos os attachments que eu posso adiantar. Então, a minha primeira consulta, às vezes, demora 2 horas, 2 horas e meia, porque eu vou colocar attachment na boca toda do paciente de uma vez só. E aí, você consegue colocar para o paciente, vai viajar, tá aqui, todo o teu set. Qual é o diferencial? Você pede para o paciente fazer escaneamentos regulares. Por quê? Porque eu consigo ver se o dente está movimentando ou não. Agora, teve um viés, teve algum problema, o dente não movimentou, a gente precisa intervir e mandar refazer os alinhadores.
E aí precisa, pelo menos, do escaneamento. Se mudar, por exemplo, os IPRs, ou seja, os desgastes, ou o posicionamento dos attachments, aí não tem jeito. Mecânicas híbridas também não tem como fazer à distância, porque precisa trocar elástico, precisa fazer outros recursos, entendeu? Então ele seria assim, é possível de fazer um planejamento a longo prazo, tipo, para a pessoa não ter que fazer a manutenção mensalmente, seria isso? Sim, mas olha, qualquer tratamento ortodôntico, qualquer tratamento, na verdade, a gente nunca pensa ele só num bloco. A gente sempre pensa, se você vai fazer uma reabilitação, vai precisar enxertar osso, por exemplo, no paciente para reabilitar para implante, vai fazer uma prótese. Todo tipo de tratamento odontológico a gente precisa fazer ele com planejamento pensando nele todo. Então, Luciana chegou lá para tratar, fazer a ortodontia dela. Está pensado do início até o fim do tratamento, tá? Existem planejamento, coisa que a gente faz, como setup. Qual é a vantagem no fluxo digital? Você consegue fazer o setup, que é sequenciar dente a dente e movimentar no computador. Antigamente, tinha que fazer cortando o gesso. Imagina. Não sei se vocês chegaram a fazer troquel em prótese aqui, mas é parecido, entendeu? Vai troquelar, que é cortar bloco do dente para fazer prótese. Imagina a confusão que é. Eu ainda tem no consultório microserra lá. Então seria mais um dos horrível. Benefícios, né? Mas é do fluxo digital. Sim, isso é do fluxo digital, Não necessariamente só do alinhador, porque eu posso fazer isso para o convencional também. Doutor, eu queria saber, assim, é mais pessoal, a respeito comparativo entre os alinhadores em office e comerciais. Quais o senhor usa mais ou qual o senhor acha melhor, qual o senhor indica? Hoje eu só trabalho com comercial. Hoje, no consultório, eu trabalho com comercial, porque eu ainda não adquiri os equipamentos, mas eu vou fazer isso agora esse ano. Inclusive, vou iniciar até um curso amanhã dessa parte de alinhador, lá com o pessoal da Fibra, uma equipe muito competente, o Paulo Mecenas, Eronci, Davi Normando, enfim, que é uma equipe extremamente competente. Que a ideia é justamente comprar a ideia de como fabricar isso e trabalhar melhor, tanto biomecanicamente como na fabricação dos alinhadores. Porque qual é a grande vantagem de fabricar o seu alinhador? O dente não movimentou o que eu queria, eu consigo segurar uma placa, eu consigo voltar um pouco um estágio. Diferente do comercial que dá o tratamento completo. Eu não tenho, entre 1 e 2, eu não tenho 1,5. Então, quando eu fabrico, eu posso conseguir segurar um pouquinho mais. Não movimentou o que eu queria. Vou refazer esse planejamento aqui a partir desse ponto. O controle fica na sua mão. A gente consegue fazendo... o plástico deforma e para de encaixar. Ok, então vamos pegar e fazer uma taxa de movimentação um pouco menor. Porque é biologia, gente. A gente não é que nem matemática. É verdade, não é exato. Não é exato. Então não dá pra gente confiar no algoritmo de computador que acha que o negócio funcionou perfeitamente igual. Sim, é muito biológico, né? A gente depende da resposta da pessoa. A pessoa tomou um anti-inflamatório, modifica a resposta. Porque a movimentação ortodôntica ela é baseada em inflamação. Então, eu gostaria de agradecer a sua presença, por o senhor ter deixado o seu tempo livre para vir participar aqui com a gente do Papo de Dentista. E eu queria saber se o senhor tem algum conselho para dar para quem... Para a gente que está conversando. Para a gente que está saindo da faculdade, para quem quer começar a fazer especialização de ortodontia. Na verdade, quando eu entrei em odonto, eu queria fazer orto de tudo quanto era jeito. Depois mudou tudo. Gente, a ortodontia vai muito além daqueles fios pesados que a gente dobra lá no sétimo, acho que é sétimo semestre aqui também, não sei. Eu acho que foi no sétimo ou oitavo semestre. Quem é? A Irine e a Cici que estão aqui com vocês, não é? São maravilhosas também. Da ortodontia. É a Ângela. E a Ângela também, pois é. É uma equipe muito boa. Se vocês têm interesse pela ortodontia, assim, entender que é o maior curso que tem. São 3 aninhos aí para brincar. E ela vai além
bem além só de bracket, só de alinhador. Tudo começa com um bom diagnóstico e um planejamento. A ferramenta que a gente vai usar depois, tanto faz. Agora tem alinhador, sei lá, daqui a pouco tem outras coisas. A gente tem resoluções de deformidades dentofaciais, que são as cirurgias orgnáticas, que a gente vai trabalhar conjuntamente com o bucomaxilo. Então, assim, o alinhador é só mais uma ferramenta. Assim como apareceu o aparelho autoligado, o convencional, o estético, aquele que eu falei para vocês no início que era bandado, não tinha sistema adesivo, sei lá, daqui a pouco aparece uma outra coisa aí. O nosso grande calo na ortodontia se chama tempo de tratamento, que demora muito. O problema é assim, que a gente depende da resposta biológica e não tem como acelerar muito isso. Na hora que a gente conseguir algum biomarcador, algum bioestimulante, sei lá, que melhore esta resposta, essa movimentação de forma saudável, aí vai ser um grande boom. Aí tem o último grande implementação que teve foi a ancoragem esquelética, são os mini implantes que a gente utiliza para uma melhor previsibilidade de movimentação e movimentações mais extensas. Então, assim, isso realmente diminui o tempo de tratamento, porque ao invés de movimentar dente um a um, a gente consegue movimentar blocos de dente. Então, assim, gosto da ortodontia, quero trabalhar com ela e tal. É estudar. Tem que estudar, procurar um bom curso, uma boa equipe. Eu dou aula lá com o pessoal da Finama, do GPO Cursos. A gente tenta trabalhar super legal, trazer sempre uma odontologia baseada em evidência. Eu adoro dobras ortodônticas. Teve um dia que vieram me falar assim no consultório: olha, doutor, tá na hora de aposentar esse alicate. Eu tenho um alicate tatuado no braço. Eu tenho alicate e dobras tatuada no braço. Então, assim, não tem como, tem coisas que dependem de biomecânica. Eu sempre explico durante o tratamento que a ortodontia é pura física. Então você vai ter vetor de força, centro de resistência, centro de rotação, associado à estética e à função. Tem coisa que só o fio vai fazer para você. Só um fiozinho bem dobradinho, bonitinho, uma boa colagem. Não dói o dedo, juro. Não dói o dedo, eu juro que não dói o dedo, dói a cabeça de fazer. Mas de resto, eu acho que para quem vai entrar para o mundo da ortodontia, vocês estão formando, né? Então, tem interesse em entrar. É tentar dominar de A a Z. Desde a parte de ortopedia, que é uma coisa fantástica, a gente consegue modular, de certa forma, o crescimento de pacientes, tirar paciente de cirurgia muitas vezes, através da ortopedia, até o uso de alinhadores, que é o que a gente está no maior boom. A ortopedia é bem antiga, você faz uma disjunção de maxila há muito tempo. E trabalhar com fluxo digital, ele é essencial. Por mais que seja caro, por exemplo, ter um scanner no consultório, que é caro, mas é uma ferramenta visual que o paciente consegue enxergar. É muito complicado a gente pegar um papel desse daqui e só ficar mostrando o paciente, só fazendo, olha, é isso aqui, aí vai fazer isso. E ele nem entende, né? Não entende. Só concorda. Mais quando a gente está falando com o paciente com a boca aberta. Coitado da Luciana. Aí a gente fica explicando. Eu adoro ficar explicando o tratamento do paciente. Eu gosto muito de tentar que a pessoa entenda o que a gente está fazendo na boca dela. Mas fica muito abstrato. Então, entender do fluxo digital, entender como é que funciona na boca dele, como é que o paciente vai receber aquilo é essencial. E uma outra coisa muito importante chama empatia. A gente tem que sempre se colocar no local do paciente. Às vezes a gente tem alguns perfeccionismos, que algumas coisas que não é um anseio do paciente. A gente vai buscar no tratamento sempre o padrão ouro. Mas às vezes está estético, está funcional e o paciente já está saturadíssimo, não consegue mais, não quer tratar. A gente também tem que entender a vontade do paciente muitas vezes. Não fazer nunca iatrogenias. Deixar uma estética favorável, a função favorável e entender o que o paciente quer da gente.
E isso não vale só para ortodontia, né? Isso vale para qualquer área da saúde, enfim. É verdade. Sim, doutor, a gente agradece a sua participação. O senhor é bem-vindo a participar das próximas conversas do Papo de Dentista. E é isso, muito obrigada. Pode falar sua rede social pra gente? Então, o meu Instagram pessoal é Rodolfo Cicinho Ortodontista, tá? Acaba que tem muita minha rotina pessoal e do trabalho, né? Porque agora a gente tem essa sina de rede social voltada para o lifestyle da gente, que a gente faz, como também a parte profissional. E também tem da nossa clínica, Clínica Equilibrar _, tá? Muito obrigada, doutor. Muito obrigada. A gente gostaria também de agradecer a nossa patrocinadora oficial, que é a Labo Dental. E é isso, a gente fica aqui com mais um Papo de Dentista.